Desde já, queridos, quero agradecer a cada um, irmãos, que tirou seu tempinho para ver os nossos vídeos, que gostam de ver os nossos vídeos, que se inscreveram em nossos canais, que curtiram nossos vídeos, né? Tanto da Sala dos Adultos como da Sala dos Jovens. Quero agradecer a cada um pela disponibilidade, pelo tempo que vocês disporam para assistir os nossos vídeos, por comentar, por nos dar sugestões. Eu quero te pedir, irmãos, encarecidamente, que continue fazendo isso, irmãos. Continue ajudando o nosso canal a crescer e Deus abençoará grandemente. Continue curtindo, continue comentando, continue compartilhando as suas redes sociais. Indique para um amigo, sabe? Indique para uma amiga, para irmãos, para primos, para familiares. Indique para que nosso canal continue crescendo. Agradeço a cada um em nome de Jesus e só Deus para recompensar a cada um de vocês. E para dar continuidade, irmãos, às nossas lições de escola dominical, hoje vamos tratar de um assunto muito bacana, excelente. É a iluminação espiritual do crente, que é a nossa quarta lição da nossa revista do segundo trimestre, que trabalhamos na Epístola aos Efésios, né? O título da nossa revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje, na lição de número 4, do dia 26 de abril de 2020, hoje temos por título a lição, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática tratada nessa lição é a seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E o tema central da nossa lição de hoje é a seguinte: o ponto central, a herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos faz parte da vocação dos crentes. O texto lido em classe, irmãos, se encontra em Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, que diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas. O objetivo geral da nossa lição de hoje é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Nosso objetivo específico, em primeiro lugar, é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E por último, expressar o exemplo da exaltação de Cristo. O plano de salvação divino, irmãos, revela uma santa vocação
as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a serem desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo Jesus. Nessa lição que tem como texto base, irmãos, Efésios capítulo 15, verso 23, a gente tem que entender algumas coisinhas, né? A gente tem que entender o pano de fundo dela, né? E a gente vai fazer um breve resumo aqui, ó. Seguinte, na segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 50 ou 52 depois de Cristo, Paulo faz uma rápida parada em Éfeso, onde prega na sinagoga dos judeus. Mas logo segue viagem, deixando Priscila e Áquila na igreja em Éfeso, na igreja que começou a nascer. Por volta do ano 53 a.C., retorna a Éfeso em sua terceira viagem missionária, onde permanece por 3 anos e segue viagem novamente, deixando instruções para os presbíteros que ficaram responsáveis pela igreja. Está lá em Atos capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. Chegando em Jerusalém, é preso. Para onde ele vai? De Éfeso ele vai em direção a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, é preso. Ele é conduzido a Cesareia para ser julgado, mas lá ele apela para César e vai a Roma, onde permanece em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Aproximadamente entre 61 e 62 depois de Cristo, Paulo escreve a Epístola aos Efésios, que é uma carta circular, né, iniciando pela igreja de Éfeso. Então, são passados aproximadamente, irmãos, 10 anos que os cristãos em Éfeso estão sem o seu maior líder. As notícias de Éfeso que chegam a Paulo em Roma alegram seu coração de tal maneira que o impulsiona mais ainda a orar pelos irmãos. Nesta lição, estudaremos sobre a iluminação espiritual do crente, que é o propósito da oração de Paulo pelos irmãos em Éfeso. A minha pergunta é: como se encontravam esses irmãos em Éfeso? Já se passam quase 10 anos, irmãos, sem o seu maior líder. Já se passam quase 10 anos sem o apóstolo Paulo lá. Como se encontram esses irmãos? O verso 15 nos diz o seguinte, ó: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor. Então os irmãos, em primeiro lugar, estavam firmes na fé. Embora longe de seu maior líder, por aproximadamente 10 anos, sem suas instruções, sem suas demonstrações, mas sob a liderança dos presbíteros deixados na igreja, os irmãos permanecem firmes na fé. Isso nos mostra que, irmãos, primeiro, Paulo havia feito um bom trabalho. Implantou a fé em Cristo, não em sua eloquência ou poder de persuasão. Paulo estava feliz, irmãos, porque a fé dos irmãos em Cristo estava em Cristo, irmãos. A fé dos irmãos de Éfeso estava em Cristo. Não estava no seu poder de persuasão, não estava na sua eloquência, não estava na sua capacidade de fazer sermões, mas sim estava em Cristo, pregado pelo Evangelho, anunciado pelo Evangelho de Paulo, onde Paulo só queria ter uma certeza: que Cristo fosse formado em cada homem, em cada mulher, em cada um que ouvisse a sua pregação. A preocupação de Paulo é que Cristo adentrasse na vida daqueles homens pela pregação do Evangelho. A preocupação de Paulo não estava em fazer belos sermões. A preocupação de Paulo não estava em atrair pessoas através desses sermões, para que as pessoas vejam: um pregador, que belo pregador,
Que bela mensagem que esse pregador trouxe. E trazendo assim vanglória. Não. A preocupação de Paulo é que Cristo fosse formado em cada cidadão, em cada homem, em cada mulher que ouvisse a sua mensagem. Por isso o apóstolo Paulo estava alegre, porque os irmãos permaneciam na fé em Cristo. Segundo, a fé dos irmãos não foi abalada pela conduta dissoluta dos seus concidadãos. Eles continuavam preservando os princípios da palavra de Deus aprendida pelo evangelho que Paulo anunciava. Outra alegria que o apóstolo Paulo tinha, primeiro, é porque eles continuavam com a fé em Cristo, e segundo, é que essa fé em Cristo não tinha se corrompido, irmãos. Lembrando, irmãos, a vocês, nossa primeira aula, né? Lembrando qual é a cidade de Éfeso, o que era a cidade de Éfeso, que era a capital, né, da adoração da deusa Diana, porque lá tinha um templo dedicado à deusa Diana, né, irmã? A Diana dos Efésios, a deusa Artemis. Então a idolatria lá era grandiosa, a promiscuidade, tudo, a libertinagem, tudo era liberado lá. E os irmãos continuavam perseverando na doutrina que o apóstolo Paulo trazia pelo anúncio do evangelho. Isto alegrava o apóstolo Paulo. Segundo, irmãos, o que alegrava o apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo glorificava a Deus, né? Dava rendendo graças a Deus? Primeiro, porque os irmãos continuavam firmes na fé. Segundo, por causa do amor fraternal. Na parte B diz o seguinte, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O amor fraternal, irmãos, é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios, que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Paulo ensina esse amor por meio da mensagem do Evangelho de Cristo, mostrando Jesus como o maior exemplo desse amor, mas também deixa como exemplo a sua própria vida, abnegada de seus próprios interesses pelo bem do próximo. Olha o que diz Atos capítulo 20, verso 33 ao 35. De ninguém cobicei nada, nem ouro, nem vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo estava alegre com o amor dos irmãos uns para com os outros. E esses irmãos aprenderam esse amor que o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, tanto pela pregação de Cristo, porque Cristo deu a vida, a própria vida para nos salvar, né, por amor, e também a sua própria vida. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, no meio de vocês eu não cobicei a prata, eu não quis ouro, eu não pedi dinheiro de vocês, eu não pedi para vocês, me sustentar, eu não fiz nada disso. Né? Pelo contrário, com minhas próprias mãos eu trabalhei. Com minhas próprias mãos eu ganhei dinheiro, com minhas próprias mãos eu comprei comida, não só para mim, mas para todos que estavam próximos de mim. Também fiz caridade com o dinheiro que eu ganhei com o meu próprio trabalho. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Que trabalhando, granjeando, ganhando dinheiro, ele poderia acudir ao necessitado e passava isso para os irmãos. É isso que os irmãos entenderam por amor fraternal, cuidar um dos outros, esse serviço social que é muito necessário à nossa igreja, olhar para o próximo com empatia. Empatia, irmãos, é se colocar no lugar do próximo, irmãos. Infelizmente, nossa sociedade deixou a gente muito egocêntrico, o fato que a gente sempre olha para nós mesmos, irmãos.
sempre são os nossos próprios interesses, sempre as preocupações com as nossas próprias dificuldades, nunca olhando para a dificuldade do outro. Infelizmente, não generalizando aqui, é claro, é lógico, mas a grande maioria, meu irmão, vê assim. E o que agradava o apóstolo Paulo aqui é que os irmãos continuavam na fé em Cristo e os irmãos continuavam com amor fraternal. Isso, sabe, motivava o apóstolo Paulo cada vez mais a orar pelos irmãos em Éfeso. Agora, qual o propósito da oração de Paulo pelos irmãos? Vendo Paulo os irmãos firmes na fé e constantes no amor fraternal, rende incessantemente graças a Deus, inconstantemente ora intercedendo pelos mesmos. Diante desse quadro, que por uma ótica humana é satisfatória, poderíamos nós, como líder, pensar que está tudo bem e que não há necessidade de oração intercessora. Mas Paulo sabe que a fé em Cristo não se resume somente ao conhecimento superficial de Cristo Jesus, mas que é necessário ter intimidade para que possamos conhecer e participar das bênçãos espirituais nos concedidas. Para isso, o cristão precisa de iluminação espiritual. Deus inspirou pessoas a escrever as Sagradas Escrituras com o fim de revelar o mistério da sua vontade, que esteve oculto desde antes a fundação do mundo, e nos iluminou para que possamos entender o seu plano. Essa aqui é a tríplice, verdade espiritual de Deus, Ele inspira, Ele revela e Ele ilumina. E no nosso caso aqui, nós necessitamos dessa iluminação espiritual. Minha pergunta é: o que é iluminação espiritual? A iluminação, irmãos, é a capacidade que Deus concede aos crentes por meio do Espírito Santo de conhecer e entender o plano de salvação em Cristo Jesus. O mundo, irmãos, para você ter ideia, continua em trevas, porque Satanás cegou o entendimento dos homens para que não creiam no Evangelho de Cristo e sejam iluminados. 2 Coríntios 4, capítulo 3, verso 4 diz o seguinte: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Iluminação é essa capacitação que Deus nos dá, irmãos, de nos fazer compreender a sua palavra, entender o seu plano, isso tudo por meio do Espírito Santo. E o cristão, irmãos, essa era a preocupação do apóstolo Paulo, que embora eles estivessem na fé, sua fé permanecesse em Cristo, embora eles estivessem fazendo boas obras de uns para com os outros, ou seja, estavam em amor fraternal, ele sabia que a vida cristã não é somente isto, a fé em Cristo e as boas obras. Não, irmãos. A fé em Cristo, a vida cristã tem coisas muito mais excelentes. E é esta a oração de Paulo, que nós sejamos iluminados para compreender essas verdades espirituais. Primeiro propósito da oração de Paulo, ele pede que Deus lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação. No verso 17, porque o Deus de nosso Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O primeiro propósito da oração intercessora de Paulo é que Deus conceda o espírito de sabedoria e revelação. O que é isso, irmão? Sério? Primeiro, o espírito de sabedoria é um dos ofícios do Espírito Santo, é testificar de Cristo Jesus, isto é, afirmar com certeza, testemunhar, assegurar
quem é o Cristo? João capítulo 15, verso 26 diz o seguinte, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, este testificará de mim. O Espírito Santo mostra pelo Evangelho que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 30 e verso 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, esse espírito de sabedoria, irmãos, é o próprio Espírito de Deus que nos faz conhecer o que Ele nos deu gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz o seguinte, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Espírito de sabedoria. É o próprio Espírito testemunhando que Cristo é a sabedoria de Deus, irmãos. Espírito de revelação, irmãos. Revelar é descobrir, mostrar algo que está encoberto. E é isso que o Espírito Santo faz por meio do Evangelho. Concluímos que o Espírito de sabedoria e revelação que Paulo pedia a Deus para os irmãos é o próprio Espírito Santo atuante em cada crente. Paulo sabe que os irmãos estão firmes na fé, continuam professando sua fé em Cristo. Paulo sabe que os irmãos continuam com amor fraterno, continuam fazendo boas obras, continuam perseverando, mas Paulo sabe também que os irmãos precisam de iluminação espiritual. Por isso ele ora a Deus pedindo, que Deus ilumine a eles e que lhes dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. De mostrar os que está oculto pelo Espírito Santo, iluminando o entendimento nas Sagradas Escrituras. Segundo, que Deus ilumine os crentes, iluminar os olhos do coração. Verso 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, algumas traduções vêm coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e a sua herança nos santos, a glória da sua herança nos santos, e qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Segunda coisa que o apóstolo Paulo pede a Deus, primeiro, é que Deus lhes conceda o espírito de sabedoria e revelação, ou seja, que o Espírito Santo seja atuante nele, que lhes dê sabedoria, conheça a verdadeira sabedoria, que é Cristo. Conhecendo a verdadeira sabedoria, que é Cristo, vai saber como se comportar. Sabedoria, irmãos, para você ter ideia, sabedoria não é o acúmulo de informação. O acúmulo de informação é conhecimento. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, eu conhecendo a Cristo, que é a sabedoria de Deus, conhecendo os seus passos, conhecendo o seu caminhar, conhecendo o que Ele fez por nós, eu vou praticar este conhecimento que Ele nos dá. Por exemplo, se Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar, mesmo nós sendo ainda pecadores, devo fazer isso por nossos irmãos, por cada um, irmãos. Devo me empenhar em salvar alguém, sabe? Perdoou os nossos pecados. Por que eu não vou perdoar os pecados dos outros irmãos, irmão? Os irmãos que me afligiram, tá? Isso é sabedoria. Por quê? Porque eu adquiri o conhecimento, e o conhecimento foi que Deus me perdoou, Jesus me perdoou. Então vou aplicar este conhecimento, entende? Vou perdoar os meus irmãos, amém? Só para a gente exemplificar aqui, Iluminar os olhos do coração ou entendimento. A expressão é uma metáfora.
Assim como compreendemos que a luz foi acesa a partir dos nossos olhos, abriu a luz, ligou, está tudo escuro, ligou a luz, nossos olhos percebem que a luz foi ligada. O entendimento e compreensão da vontade de Deus deve ser percebida por nosso intelecto, por nossa inteligência, mas deve ser compreendida por nossa alma. Eita, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Olha o que o apóstolo Paulo pede a Deus para os irmãos em Éfeso: que ilumine os olhos dos vossos corações. Né? Que o evangelho não seja só superficial, irmãos. Não seja só aqui no intelecto, irmãos. Não seja só aqui, sabe, na superficialidade, só porque eu conheci algumas porções das Escrituras, só porque eu fiz algum tipo de teologia. Mas se eu não exerço esse conhecimento, irmãos, eu continuo ainda, irmão, com um conhecimento superficial, irmãos. Quando desce para a minha alma, como desce para o meu coração, quando desce para o meu ser e começa a transformar a minha vida, aí sim eu estou adquirindo sabedoria, porque eu estou colocando o meu conhecimento em prática, querido. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus pelos irmãos em Éfeso, que eles não fiquem só na teoria, só na superficialidade, mas que todo o evangelho desça a sua alma, desça ao seu coração e faça diferença na vida deles, iluminando os olhos do vosso coração, não os olhos físicos, irmãos, mas os olhos do coração, da alma, que penetre o evangelho lá na alma e transforme a nossa vida, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus. Amém? 3 verdades espirituais que saberemos por meio desta iluminação. Primeiro, a esperança da nossa vocação. O que é vocação, irmão Rogério? Vocação e chamadas, para você ter ideia, irmãos, vocação e chamada são a mesma coisa, que provém do verbo grego kaleo, que significa chamar ou convocar de alta voz. É tipo aquele camarada que está lá, no centro da cidade e convoca alguém para trabalhar. Olha quem quer trabalhar, em alta voz, no grego é isso. Quem quer trabalhar tem trabalho. No caso da salvação, é a chamada da salvação que é em Cristo, que Cristo morreu por nós para nos salvar e isto nos concedeu gratuitamente. A salvação é de graça, essa é a questão. Tem? Então, vocação e chamada são as mesmas coisas. Os crentes são chamados tanto à salvação como para testemunhar a obra redentora de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 diz o seguinte: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas próprias obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedido em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vocação é isso, irmão. Chamada é isso. A chamada tem a chamada para salvação e a chamada para o serviço. Nós fomos chamados tanto para a salvação em Cristo, como para o serviço. Qual o serviço? Anunciar o evangelho de Cristo, irmãos. Nós fomos chamados para isso. Primeiro, a vocação é celestial, irmãos. Por isso não devemos considerar como mero serviço religioso. Hebreus 3:1 diz o seguinte: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. A respeito da nossa vocação, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, a nossa vocação é celestial, irmãos. A nossa vocação veio dos céus. Nosso chamado partiu dos céus. Nossa vocação veio de Cristo, irmãos. Cristo é quem nos chama, sabe? Para servi-lo, irmãos. Sabe? A nossa vocação é celestial. O problema, irmãos, é que a gente entende a nossa vocação, sabe? Nosso serviço à igreja só como algo religioso, irmãos. Para a gente cumprir horário na igreja. A gente está mais preocupado em cumprir horário na igreja, sabe?
do que fazer o serviço com excelência, irmãos. A gente está mais preocupado, sabe, em agradar, né, superficialmente os nossos líderes, para que assim nós venhamos ganhar privilégio, do que agradar o nosso Pai Celestial, irmãos. Sabe? A nossa vocação é celestial, irmãos. Precisamos compreender isso, precisamos colocar isso na nossa cachola, precisamos colocar isso na nossa cabeça, que a nossa vocação é celestial, irmãos, a partir dos céus. É coisa muito mais sublime. A gente não pode ficar mais como Ofine e Finéias, considerando o templo como algo que não é mais sagrado, irmãos. Perdendo a sacralidade do culto, irmãos. A gente chega no culto às vezes, irmãos, cansado, eu sei, muitas vezes, mas a gente não chega, sabe, com a reverência que se deve dar quando a gente chega no culto, quando a gente chega na igreja. Tá? A gente esquece disso. Chega na igreja, nem ora, irmãos. Chega na igreja, nem dobra os seus joelhos para agradar a Deus pela oportunidade de estar ali cultuando o seu nome. A gente perdeu essa sacralidade, irmãos. A gente não considera mais a nossa vocação como celestial, irmãos. Estamos lá só para cumprir o horário do culto. Só porque somos líderes, só porque somos obreiros, só porque temos a obrigação de estar lá. Não, irmãos. Venhamos tirar isso da nossa mente. A nossa vocação é celestial. Segundo, irmãos, a nossa vocação é santa. Isto é, a nossa vocação tem um chamado à santidade, irmãos. Nossa vocação, nesse chamado à santidade, não é santidade dentro da igreja, irmãos. Nessa santidade é no mundo, irmãos. Essa santidade é no mundo. Olha o que Jesus diz. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E os santifique na sua palavra. Santidade é isso. No meio desse mundo corrompido, irmãos, nesse mundo corrompido pelo pecado, nós sejamos santos e agradáveis a Deus, tentando não se corromper com esse mundo, irmãos. Ó, em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 9, diz o seguinte: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedido em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Então, vocação é isso, irmão. Vocação abrange o serviço e a nossa santificação. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Efésios 4, do 1 ao 3, diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, irmãos. Isso é andar segundo a vocação com que fomos chamados. A nossa vocação tem um padrão, irmãos. A nossa vocação, sabe, o nosso chamado tem um padrão. Nós não somos chamados para ficar de qualquer maneira, irmãos. Eu não estou falando isso em relação a vestes, irmãos. As nossas vestes têm que ser espirituais, irmãos. E as vestes espirituais é essa, ó: humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Se a gente entender como é andar segundo a vocação com que estamos chamados, humildes, irmãos. Meu Deus do céu. Até parece que essa Bíblia nós rasgamos. Quantos e quantos de nós, irmãos, soberbos, meu irmão, vangloriosos. Nem parece o Evangelho de Cristo, irmãos. Soberbos, vangloriosos por conta de cargos na igreja, de serviços na igreja, de ofícios na igreja, de privilégios na igreja. Meu Deus do céu, cara. Humildes, irmãos. Humildade, cara. Outra, mansidão. Meu Deus do céu. Quantos e quantos de nós perde a cabeça por discussões bestas na igreja, dentro de casa, com os filhos, com a mulher? Cadê a nossa mansidão? Mansidão, irmãos, está relacionada ao domínio próprio, irmãos.
Mansidão está relacionado ao nosso domínio próprio, meu irmão. Se você se conhece, você é temperamental, você tem que começar a se reciclar, irmãos. Procurar em oração trabalhar, Senhor, guarda meu coração. Senhor, guarda meu coração, Senhor. Guarda meu coração, sabe? Desse temperamento mal que eu tenho, meu Pai. Guarda-me, Senhor. Longanimidade, meu Deus do céu. Longanimidade, meu irmão, é uma paciência de pai, meu irmão. Sabe? Que espera sempre o melhor dos seus filhos, irmãos. O filho cai, o filho peca e o pai está lá estendendo a mão. O filho cai, o filho peca, o pai lá está estendendo a mão. A gente não tem essa longanimidade com nossos irmãos, irmãos. A gente mal pode ver o irmão caindo, levando a queda que a gente está apontando, em vez de apresentar a longanimidade. O que é a longanimidade? Estender as mãos, irmão, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Pelo contrário, irmão, a gente faz esse crachá. Errado, meu irmão. Não estamos andando dignamente segundo a vocação com que estamos chamados, irmão. Suportando uns aos outros em amor, suportar em amor, irmão. Suportando uns aos outros em amor, ou seja, suportando, sabe, os temperamentos de uns de outros, suportando uns aos outros. A Bíblia diz que nós somos como pedras vivas, irmãos. Sabe, que encaixadas formam um templo. Encaixadas, tem pedra pontiaguda para um lado, pedra pontiaguda com o outro, mas se encaixando ela forma um templo. Isso fala das nossas diferenças, meu querido. Eu e você somos diferentes. Somos diferentes no temperamento, na compreensão. E é isso que nós temos que respeitar e suportar uns aos outros, suportar o temperamento do outro, suportar a dificuldade do outro, a má compreensão do outro, enfim, suportar uns aos outros, mas pelo contrário, nós escrachamos. E tudo isso aqui, ó, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, tudo isso aqui, irmãos, é unidade, irmãos, se a gente fazer. Para quê? Para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, para que nós tenhamos paz uns com os outros e o Espírito Santo trabalhe no nosso meio. Essa é a maneira que devemos andar segundo a vocação com que estamos chamados. Terceiro, irmãos, a esperança da vocação é a plena certeza da vida eterna. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e verso 11, diz o seguinte, ó, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a esperança da vocação, irmãos, é que nós temos certeza da nossa salvação em Cristo. Tópico 2, irmãos. As riquezas da glória da sua herança nos santos. A gente tem que entender que o apóstolo Paulo está orando a Deus aqui, irmãos. A oração a Deus aqui, ele pede para Deus iluminar nosso entendimento, né? Iluminar o entendimento. E ele quer que, através dessa iluminação do entendimento, nós compreendamos 3 coisas. Né? Primeiro, a esperança da nossa vocação, que é a vida eterna. Segundo, as riquezas da glória da nossa herança. Né? E terceiro, o poder de Deus que opera em nós. Sobre herança, irmãos, a gente tem que entender um pouquinho sobre herança, né? Sobre herança, para que a gente possa entender aqui o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar por meio da sua oração intercessória por nós, intercessora por nós, né? Herança, irmãos, in priori, faz referência ao reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34, diz o seguinte, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, essa herança que ele está falando aqui faz referência ao reino de Deus, né? Mais precisamente, a nossa salvação e o gozo eterno junto com o Pai. Tendo Cristo como o herdeiro absoluto e a igreja como co-herdeiros. Olha aqui, ó, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 7. Gálatas
capítulo 4, verso 7 diz o seguinte, ó. A partir do verso 6 diz o seguinte, ó. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Em Efésios 3, 6, diz o seguinte, ó. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, a essa herança, né, a riqueza dessa herança é a riqueza do reino de Deus, né, que tem como priori herdeiro absoluto o próprio Cristo, e nós, por Cristo, somos co-herdeiro. Essas riquezas, irmãos, poder aquisitivo no mundo pode comprar. Haja vista o pedido do jovem a Jesus, em Marcos capítulo 10, verso 17, ele diz o seguinte: Senhor, o que farei para herdar o reino de Deus? Para herdar o reino de Deus. Era um jovem rico, né? Né, que tinha posses, e pensava ele que por suas posses poderia comprar o acesso à entrada do reino de Deus ou herdar o reino de Deus. Jesus, em contrapartida, já falou o contrário. Então vende tudo que tu tens e dá aos pobres, né? Porque o reino de Deus não pode ser comprado por moeda nenhuma desta terra. As riquezas da herança, irmãos, no contexto familiar, diz respeito aos bens que os pais deixam para os filhos. Aos bens que os pais deixam para o filho. Os pais criam seus filhos e tal, estão à beira da morte e fazem um inventário dos seus bens e vai dividindo com os filhos, né? Essa é a ideia que nós temos de herança nesse contexto familiar. Nesse contexto, irmãos, eu acho interessante falar o seguinte: primeiro, que os bens materiais nesse contexto são corruptíveis, irmãos. Eles perdem a validade, eles se deterioram, podem ser roubados, né? A nossa herança, irmãos, a nossa herança, diz o apóstolo Pedro, em capítulo 1, verso 3 ao verso 7, ela é, em primeiro lugar, incorruptível, irmãos. Ou seja, ela não se corrompe, ela não se fragmenta, ela não perece, ela não se acaba, né? Depois, ela é incontaminável. Eu gosto de fazer esse paralelo aí com a questão da herança dos bens da família. Incontaminável por quê? Porque nas famílias, nas divisões dos bens, irmãos, na divisão do bem, tem briga, né? As famílias, sabe, se despedaçam. Advogado come dinheiro, né? Aquela briga para conseguir a maior parte do bem na justiça e tal, aquela coisa. As famílias se despedaçam, enfim, elas contaminam, irmãos, o coração das pessoas, porque as pessoas ficam com os olhos e os corações nas riquezas desta terra, e a nossa herança em Cristo, ela é incontaminável. Ou seja, não traz nenhum malefício à nossa alma, ao nosso coração. Pelo contrário, traz benefício à nossa alma e ao nosso coração. Sabe por quê? Porque quando temos a salvação em Cristo, não queremos só para a gente quer distribuir. A alegria é tamanha em saber que Deus é tão rico, a sua riqueza é tão imensurável, que a gente quer dividir, a gente quer compartilhar, a gente quer, sabe, falar para mim, irmão, tem a salvação em Cristo Jesus, e a salvação é o seguinte, lá não vai ter choro, não vai ter, sabe, angústia, não vai ter, sabe, a gente quer compartilhar. Por isso que é incontaminável, porque não traz malefício para nós, traz benefício, e a gente quer compartilhar esses benefícios. Outra, ela não murcha, irmãos. Ela não murcha, ela não se esvazia, pelo contrário, ela se enche cada vez mais, e ela está guardada nos céus para cada um de nós, irmãos, guardada pelos nosso Pai. E outra, irmãos, isso aqui que é grandioso. Isso aqui é que é grandioso. Ela está guardadinha nos céus.
para que quando nós formos, quando Jesus Cristo vier nos buscar, né, nós venhamos lá gozar de todas aquelas benesses no reino dos céus. Essa é a herança dos santos nos céus. Essa é a herança dos santos. Outra, irmãos, outra. Ela está garantida. Como, irmão Rogério? O texto vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. E a garantia da nossa redenção, da redenção do nosso corpo, que se transformará, irmãos. E nós, com o corpo transformado, chegaremos ao Pai, à casa do Pai, e lá gozaremos de toda a herança. Essa é a riqueza da nossa herança nos santos, irmão. De um dia, irmãos, estarmos juntos com o Senhor. Como diz Jesus em João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar. E quando eu vier, voltarei para vós e buscarei e levarei vocês para mim, e assim estaremos todos juntos. Essa é a nossa herança dos santos. Terceiro, irmãos, que é o terceiro propósito da oração de Paulo, né? Terceiro propósito, são 3 verdades espirituais que saberemos por meio da iluminação. O apóstolo Paulo está orando para que Deus nos ilumine, nos dê espírito de sabedoria e revelação. A oração do apóstolo Paulo, intercessora pelos irmãos em Éfeso e também por nós, é a seguinte, irmãos. Ele ora para que nós saibamos qual é a esperança da nossa vocação, quais são as riquezas da glória da nossa herança nos santos, e terceiro agora, qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós. O poder de Deus que opera em nós, irmãos. O que eu acho interessante é o seguinte, irmãos, a gente não pode, desfocar do contexto de Éfeso, né? A mente de Paulo está voltada aos irmãos de Éfeso e ele conhece o contexto dos irmãos de Éfeso, o que acontece na cidade de Éfeso, porque ele esteve lá 3 anos, né? Ele sabe o que está rolando lá. Está rolando a idolatria, né? Está rolando lá a imoralidade sexual, né? Está rolando lá a promiscuidade, enfim, tudo que fere os preceitos da palavra de Deus. E a preocupação do apóstolo Paulo é demonstrar aos irmãos que o poder de Deus é eficaz na vida dele. Esta oração dele está pedindo a Deus, para que nós entendamos esse poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Que poder é esse, irmão Rogério? Primeiro, o poder para vivermos em novidade de vida. Efésios capítulo 1, verso 20. Verso 19 em diante diz o seguinte, e qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus. O que ele quer que nós entendamos é que Deus nos dá o poder de termos novidade de vida, porque esse poder, assim como ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar à destra de Deus, nós podemos também andar em novidade de vida, como que mortos para os pecados e vivos para Deus. Essa novidade de vida que diz respeito ao nosso cotidiano, como a gente se comporta. Antes, como a gente se comportava. Deus nos dá o poder, irmãos, pelo Espírito Santo, nos capacitando a vencermos os nossos vícios, Todo tipo de vício, irmãos. Todo tipo de vício. Se nós buscarmos no Senhor, nós temos a capacidade de vencer qualquer tipo de vício. Eu particularmente venci o vício das drogas, venci o vício do álcool, do cigarro, de toda a prostituição, de todo esse vício de imoralidade sexual. Venci por Cristo, mas buscando este poder. É isso que o apóstolo Paulo quer que nós entendamos, que o poder de Deus é eficaz sobre nós e que
podemos buscar esse poder por meio da oração, por meio do jejum, por meio da busca do Espírito Santo, irmãos. Sabe? Viver em novidade de vida. Capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: e vos vivificou, ou seja, nos trouxe a vida, né? Nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos, na verdade, Deus nos dá a capacidade de andarmos em novidade de vida. Que poder é esse, irmãos, que opera sobre os irmãos? O poder para sermos ministros de Cristo. Isso aqui é tremendo demais. Efésios capítulo 3, verso 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ó. A partir do verso 6 diz o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, só para a gente corroborar aqui com esse versículo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: ó, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Além de Deus nos capacitar de vivermos em novidade de vida, de termos uma nova vida, irmãos, pelo amor de Deus, tá? De morrermos para o mundo e vivermos para Deus, Deus nos dá essa capacidade por meio do Espírito Santo, a santificação da palavra, aprendendo a palavra, né? Sabe? Sendo, na verdade, regenerados, né? Nascendo de novo, sendo regenerado por meio da palavra e do Espírito Santo. Deus nos dá essa capacidade de vivermos em novidade de vida. Além disso, dá-nos o poder de sermos ministros do seu Evangelho, ou seja, servos do seu Evangelho, sabe? Trabalhadores do seu Evangelho. Ele nos dá essa capacidade de sermos trabalhadores do seu Evangelho, segundo o poder de Deus que opera em nós. Qual é o poder, irmãos, também? O poder que nos transformará no arrebatamento. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz o seguinte: ó, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse, irmãos, é o poder de Deus que opera em nós, que o apóstolo Paulo está orando a Deus para que Deus nos dê um entendimento, para que compreendamos isso, irmãos. Que Deus nos dá o poder de vivermos em novidade de vida, de nascermos de novo, onde que nós éramos mortos em pecados, agora vivos, ressuscitados em Cristo. Outra, para sermos ministros do seu Evangelho, sermos capazes de apregoar o Evangelho, né? De sermos ministros, de administrar na casa do Senhor, né? Tudo isso aqui são privilégios. E outra, por último, poder de transformar o nosso corpo abatido, deprimente, corruptível, né? Em corpo incorruptível no dia do arrebatamento, para estarmos junto com Ele para toda a eternidade. Esse é o poder de Deus, irmãos, que opera em nós, que o apóstolo Paulo pede a Deus que ilumine nosso entendimento para que nós compreendamos esse grande poder que Deus tem em nós. 3 exemplos aqui desse poder de Deus aqui é o seguinte, ó. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, né, está sentado à destra de Deus, intercede por nós nesse exato momento, né, nós podemos viver em novidade de vida. Segundo, a ascensão à destra de Deus. Isso aqui é tremendo, irmãos. A ascensão à destra de Deus. Para o mundo antigo, estar à destra de Deus, irmãos, ou estar à destra de alguém, tá? O lado direito significa o local de poder e autoridade. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aquele povo, ó, Cristo tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Terceiro, ele é levado acima de
todo o principado e toda a potestade. Lembrando, irmãos, contextualizando. Os irmãos de Éfeso participavam de cultos, irmãos, de mistérios, irmãos. E eles entendiam esse linguajar de Paulo, né? Eles cultuavam o ocultismo, eles faziam ocultismo, cultuavam religiões de mistério, eles tinham a sua fé pautada nos astros. Então tudo isso aqui que Deus elevou Cristo acima de tudo, principado, poder, potestade, de tudo, né? E sujeitou todas as coisas embaixo de seus pés, traz aos irmãos de Efésio, sabe, a fé e a credibilidade que Cristo na verdade, que Cristo tem um poder sobre todas as coisas, irmãos. Então, a síntese desse tópico é o seguinte, irmãos, né? O que a gente está entendendo até agora, né? A gente entendeu que o apóstolo Paulo está orando a Deus para que nós sejamos iluminados, né? Iluminados os olhos do vosso coração, né? No vosso entendimento, né? Iluminados para que compreendamos, né, 3 coisas. Primeiro, a esperança da nossa vocação. Segundo, a nossa herança nos santos. E terceiro, o poder de Deus sobre nós, operando eficazmente. A síntese disso tudo é o seguinte, ó: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Terceiro tópico, irmãos, fala sobre Cristo, o nosso exemplo de salvação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Atos capítulo 2, verso 24. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, Ele nos garante que nós seremos ressuscitados ou seremos arrebatados, né? Se morremos em Cristo, ressuscitaremos em Cristo, né? Se estivermos aqui no arrebatamento, seremos levados junto com Ele no arrebatamento. Tópico 2. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Salmo 110 e Atos capítulo 1, verso 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui Cristo, irmãos, interessante isso aqui. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem, ou seja, Cristo ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus, né, está à direita de Deus. Nós ressuscitaremos, né? Se morrermos em Cristo, ressuscitaremos também em Cristo, né? Senão, nós vamos ser arrebatados no dia do arrebatamento, né? Segundo aqui, Cristo é levado à direita de Deus e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o triunfo de Cristo, que Ele é levado à direita de Deus, acima de tudo, e nos faz assentar lá também, porque Cristo é a cabeça e nós o corpo. Então, em Cristo, nós já estamos assentados nas regiões celestiais, que é lugar, sabe, de autoridade e de poder, né? Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são as obras do poder de Deus. 3.
Cristo exaltado soberanamente, sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. A síntese desse tópico, irmãos, é a seguinte: toda ressurreição, como o assentar-se nos céus, está disponível ao crente, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. A conclusão que nós temos é o seguinte: que Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creiam. Finalizando nossa lição de hoje, irmãos, nós aprendemos hoje que o apóstolo Paulo está alegre, irmãos? Nesse texto, ele rende graças a Deus pela fé dos irmãos e porque os irmãos continuam no amor fraternal. Nisso, e o apóstolo Paulo ora a Deus, intercedendo pelos irmãos de Éfeso, para que Deus ilumine o entendimento dos irmãos, para que os irmãos saiam de pelo menos 3 coisas, irmãos: a esperança da nossa vocação, que é a vida eterna, a nossa herança no reino dos céus, seus valores, e o seu poder que opera em nós eficazmente. Aprendemos também sobre a ascensão de Cristo, irmãos, a exaltação de Cristo, que é como modelo para nós. Sendo a exaltação de Cristo como modelo para nós, irmãos, a gente não pode se esquecer de que aquele que foi exaltado, ele também foi humilhado, irmãos. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz o seguinte: que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz, que é maldição, irmãos? Então, ele, antes da sua exaltação, teve a sua humilhação. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que para sermos exaltados, irmãos, por Deus, nós temos que ser humilhados. E humilhação, irmãos, aqui no texto, é a gente aprender, irmãos. É a gente aprender com a nossa miserabilidade, irmãos. Humilhação aqui não tem nada a ver de alguém maior do que eu me humilhar. Não, pelo contrário. Eu entender a minha miserabilidade, que eu sou pobre, cego e nu. E que se não fosse Cristo, que não fosse as riquezas da herança de Cristo, as riquezas das bênçãos espirituais que Ele nos concede, irmãos, o que seria de nós? Por isso, irmãos, nós precisamos permanecer firmes na fé, irmãos. Firmes, perseverantes na fé, irmãos. Humildes, confraternos uns aos outros, para que um dia Cristo nos exalte junto com Ele nos céus. Eu agradeço a cada um de vós que esteve até agora assistindo a nossa aula. Minha oração é que Deus ilumine os nossos corações para que compreendamos as verdades espirituais concernentes ao reino de Deus e assim nós venhamos produzir frutos para este reino, irmãos. Venhamos glorificar a Deus que nos fez idôneos dessa herança nos santos, Um recadinho para os irmãos: continue compartilhando, irmãos, continue nos ajudando nos canais, no nosso canal aqui, QC News no YouTube,
né? Se inscreva no nosso canal, curta nossas aulas, compartilhe nossas aulas, comente as nossas aulas, irmãos. Precisamos da sua sugestão, do seu comentário, da sua crítica, enfim. Nós precisamos saber a maneira que vocês estão pensando a respeito do nosso trabalho, a fim de que possamos estar aperfeiçoando esse trabalho e assim sermos abençoados por esse trabalho, né? Agradeço a Deus em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, amém, e graças a Deus.